E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começa um novo quadro do Cultura Bem com Isaac, chamado Bora Conhecer. E o Bora Conhecer de hoje, para abrir com chave de ouro, nós vamos estar visitando o Meliponário aqui em São João do Outeiro, Belém, Pará. E se você ficar até o final do vídeo, vai ter 3 informações simples e muito boas para quando você estiver conversando não errar mais quando você for falar sobre a abelha. Então sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bom? Já estamos aqui em São João do Outeiro, no Meliponário Gomes JT. Eu estou aqui com a minha querida amiga Janete, que é a proprietária do nosso Meliponário. Tudo bom? Ok. E eu tô vendo que já tem algumas colmeias, né? É assim que se chama? É. Colônias. Colônias. São as caixas. Dentro dela tem os enxames. Que são as crias e as operárias. E a rainha. Ah, tem algum risco de estar aqui perto, caso a Ferrari pegou a Não. gente, ou não? Não, essas abelhas são abelhas ciferrão, nossas abelhas nativas do Brasil, né? Essa espécie aqui é a urso amarela. Para a ciência ela é chamada de... O nome dela para a ciência é Melipona flavolineata. Tá? E elas são abelhas ciferrão. Essa espécie aqui, além da espécie do sul cinzenta, que a gente chama aqui na nossa região, que cada localidade chama essas abelhas de Tem um um nome nome. diferente. As Né? espécies amarelas são várias espécies que são amarelas, por isso a gente às vezes fala urso amarela. Eu chego em outra região, é outro nome, é amarela, mas não é a mesma que eu conheço. Por algum outro Então, detalhe ela muda. Aqui, talvez, não tem nenhum risco de estar muito junto de uma colmeia querer disputar espaço com a outra. Essa espécie, elas podem ficar no meliponário. Isso aqui é um meliponário coletivo, né? A gente tem dois tipos de meliponário. O meliponário individual, que é para as abelhas mais defensivas, né? As abelhas não são agressivas, elas só se defendem, não a abelha, elas se defendem. É só se defender se caso alguém chegar perto. Exatamente. E tem essas aqui que elas foram estudadas, e esse meliponário também foi estudado, por isso a gente chama de coletivo, que a gente pode colocar várias espécies, várias Colmeias. colmeias, uma do lado da outra, com espaço de 2 centímetros, até 3 centímetros, até 5 centímetros de distância. Então essas aqui são as mais calminhas. São mais comuns. Ah, A não sim. ser que esteja uma muito forte na hora que eu vou alimentar, sempre elas ficam alvoroçadas, aí se eu tirar a caixa do lugar, elas querem entrar na outra, aí há um pouco de conflito, mas Bora conhecer um pouco mais da colmeia por dentro? vamos. Vai. Tá. Agora que a gente já entendeu um pouquinho de como funciona as casas das abelhas no coletivo, vamos estar tirando aqui o que eu tinha uma dúvida. Tem alguma diferença das abelhas com ferrão e sem ferrão, a colmeia? Com certeza. A colmeia da abelha com ferrão, que são a apis mellíferas, que são africanizadas ou ariana, elas são no momento eu não tenho de cabeça o diâmetro, o tamanho da caixa, mas ela é uma caixa bem grande, mais ou menos o tamanho dessa mesa, de largura, né? E cabe muitas abelhas com ferrão. Enquanto isso, a caixa de abelha sem ferrão, elas são pequenas. Essa caixa aqui, ela tem um diâmetro de 22 por 22. Ela é formada por 5 módulos. Ninho sobre ninho, 2 melgueiras e a tampa. Essa colônia, ela foi estudada na natureza, como ela faz o ninho dentro do oco de árvore viva. Então, ela faz Faz na árvore. na árvore viva, no oco da árvore viva. Da árvore viva. Então isso aqui é uma representação do tronco de uma árvore. É, de um tronco de uma árvore, como ela fica na natureza. Essa caixa é chamada de caixa racional, porque fica bem fácil da gente fazer divisão com ela e até a produção de mel, né? Na divisão a gente pode fazer divisão por alça ou por módulo, fica bem mais fácil, que é a divisão meio a meio, né? Não sei, acho que já é essa parte. Então, a gente está falando São dos quantos, módulos. são quantos módulos que tem nela? 5. Um ninho, A parte do sobreninho, ninho, 2 sobreninho. colônias e a tampa. Tá, o ninho seria onde ficam os bebês, É. as larvas. O sobreninho, Não é bem a nada, porque o ciclo de criação do ninho, ele fica mudando. sempre mudando, né? Ah, Tipo uma rotatividade, por exemplo. Ela faz mais ou menos uma postura de 5 discos sobrepostos. Ela vem lá de baixo. Quando ela está no quinto ou no sexto disco, o primeiro que ela começou a fazer postura já começa a nascer. A gente chama de maduro.
Aí ela vê quando ela tá no cesto, lá embaixo já nasceu, aí ela volta para começar a postura onde fica aquele vago e vai de novo. Então Isso ela continua. fica subindo e descendo, Subindo e botando descendo. ovos, a rainha. Isso. Pode abrir pra gente ver? Pode. Eu falei, né? Eu tô usando essa melgueira para alimentar. Eu faço alimentação interna. A gente pode. Tem dois tipos de alimentação. A tampa, existem esses dois orifícios, onde é orifício de ventilação e também pode ser usado para alimentação externa. A gente usa como é que a gente fala? Uma garrafinha, coloca com alimento e a abelha suga. Eu não gosto de usar muito, eu usei muito, mas agora eu não gosto de usar, então eu prefiro usar interno. Como no ninho ela precisava de espaço para armazenar alimento, eu já passei o alimentador por sobre ninho. Continua a mesma coisa, aí precisava de espaço, aí eu adaptei a melgueira só para alimentar, tá? Tá. Não tem risco da gente estar muito perto dela assim mesmo? Não, o que ela pode fazer é dar uma beliscadinha. Ah, sim. Mas se a colônia estiver muito forte, a gente precisa usar uma proteção, só para a gente trabalhar sossegado. Mas assim, a abelha ela não tem ferrão, ela não tem toxina, Então isso aqui são as abelhas sem ferrão. são abelhas sem ferrão. Que a gente fala, mas na verdade o ferrão dela é atrofiado, né? Ah, sim. Essas coisas branquinhas são umas colêmbolas que a gente chama, que são os ácaros, que vivem ainda em... A gente acredita que eles vivem aí em simbiose com ele. Ah, A sim. gente não sente... Agora eu vou tirar a melgueira para mostrar o sobreninho e o ninho. E a força da colônia. Olha Pode a ir. rainha. Olha isso. Onde tá a rainha? Essa gigante? Tá vendo? Essa daqui é a rainha. Tá. Caraca. Ela tá fazendo postura. A postura, como a gente diz, tá no sobreninho. Daqui a alguns 20 dias mais ou menos, essa cria aqui vai estar madura. Com uma cor diferente. Então, se aqui em cima ela tá fazendo postura aqui em cima, aqui embaixo as abelhas já estão nascendo. Entendeu? Aí quando tiver madura aqui, ela vai descer, vai começar a fazer a postura lá embaixo. A gente pode colocar o chapéu? Pode, a gente precisa, tá vendo? A gente precisa usar esse capuz que a gente chama, Qual, é capuz mesmo? só pra gente trabalhar sossegado, né? Sempre quis usar. Como eu tava falando, a postura tá aqui em cima, a gente viu a rainha, vocês estão vendo como elas estão se alimentando, porque como a gente mexeu e abriu o pote, elas estão tentando se alimentar para proteger o alimento, né? Só fazendo uma comparação, mais uma comparação daquilo que você me perguntou da diferença da apis para ela. A apis também armazena o alimento dela em quadro de alimento, quadro de cria. Ela não, as abelhas sem ferrão, elas fazem a postura sobreposta em disco e ela guarda o alimento em pote de cerume que elas produzem, diferente. São de cera ou cerume? Qual a É diferença? cerume. A diferença é que elas elas têm glândulas sebáceas, né, que produzem a cera pura, mas elas pegam aquela cera pura, elas envolvem com toxinas dela, toxina não, com enzimas dela, né, e mais resina das árvores, a resina que seria como é que a gente chama? A seiva, né, das árvores, e se transformam no cerume. É que elas fazem o pote de alimento, onde elas vão armazenar os seus alimentos. Então aqui também tem mel? Nessa parte? Agora eu não posso dar certeza, aqui nesses potes que ela coloca o alimento dela. Só que nesse momento eu não tenho certeza se é mel, porque pode estar comprometido porque eu estou alimentando ela. Tá? Eu só vou saber se é mel verdadeiro no momento que eu parar de alimentar e colocar uma melgueira vazia. Entendeu? Pra elas mesmo Pra encherem. ela mesmo encher. Eu não coloco mais alimento. Também eu tô vendo aqui, tem algumas ferramentas que vocês usam também aqui. No manuseamento delas. Qual é o nome dessa? Sim, a gente ferramenta adaptou várias ferramentas para o manejo. O que é o manejo? O manejo é quando a gente vai fazer uma revisão, nada mais é que uma revisão. Para quê? Para ver se a colônia está forte, se ela está órfã. O que é uma colônia órfã? Uma colônia sem rainha. Para a gente tomar providência para não perder a colônia, né? A gente tem umas providências que a gente toma. Então a gente tem como material de manejo
um sugador que serve para sugar a abelha no ato que a gente vai fazer uma transferência, né? Uma transferência de uma caixa que está deteriorada para uma nova. A gente tem que sugar todas as abelhas novas que acabaram de nascer porque elas não voam. O formão que a gente usa para levantar, que elas afetam aqui com resina e fica muito duro. Elas mesmo selando Elas selam. de uma para outra? Sim, mas antes, e a fita, né, que serve pra gente fechar. Mas por que a gente coloca a fita? Porque até elas terem esse trabalho de consertar o que a gente abriu, pode vir um inimigo natural, né, que no caso gosta de botar ovos aqui, que é o pulgão não, o moscão, e aí ela coloca e a larva entra e acaba com a colônia. Ah, sim. Então, enquanto isso, a gente toma logo a providência para ajudá-las. Então, depois pode ser tirado. Eu notei também que tem algumas colmeias que estão muito separadas umas das outras. Podemos vê-las? Sim. Um conjunto de colmeias de abelha que são chamadas de colônias. São várias colmeias. Nós vimos como funciona uma dentro. Só que eu percebi que também tem muitas colmeias que estão muito separadas umas das outras. Não vivem em colônias. Por quê? Colônia não, elas não estão em meliponário coletivo, né? Elas estão em piquete. A gente também precisa fazer, além do meliponário coletivo, a gente precisa ter outro ponto para onde, quando a gente faz uma divisão, para onde deslocar, no caso, a mãe, né? Porque a gente usa o sistema assim. Eu tenho uma colônia que está boa de divisão lá no meliponário coletivo. Aí eu tenho que fazer a divisão, como eu falei, por módulo, o módulo do sobreninho eu tiro, coloco no ninho, né? E coloco outro sobreninho aqui em cima dessa. Então essa é a mãe, aonde fica a rainha. Aí eu deixo a filha lá no lugar da mãe e eu tenho que levar a mãe para outro lugar, né? E aí a gente coloca sempre ou um meliponário coletivo no outro lugar, ou então o piquete. Como eu falei, o piquete a gente é mais usado para colocar as colônias mais defensivas, como a espécie que é a nanotrigona ou a urso cinzenta, né? Então, às vezes quando elas estão fortes, elas são bem defensivas. Então, os piquetes, a única diferença é que as abelhas são mais ofensivas e pode acabar acabando com outra colônia. Essa era a primeira teoria, né? Que os piquetes era para colocar as colônias mais defensivas, mais bravas no caso. Mas aí quando a gente coloca elas todas no mesmo espaço, ela e a gente fica manejando, elas se tornam praticamente semi-domesticadas. Né? Elas param de ser bastante saudáveis, porque você está sempre abrindo para verificar como ela está, ou botando um alimento para ver se ela está fraca, se não, se for necessário. Alimentar, dar um alimento suplementar. E uma coisa eu percebi também que até o espaço dela é cheio de árvores, não pode ser um lugar muito aberto, tem bastante árvore para ter a polinização, para ser o mel. Essas abelhas, elas são um pouco seletivas, não é qualquer flor que ela vai, mas assim, as abelhas, elas são da floresta, né? Então, ela pode, a gente coloca, a meliponicultura está trazendo a sustentabilidade e da mesma forma que ela traz pessoas que criam ela para ter uma renda ou o seu hobby, ela precisa também cuidar da natureza, né? Ela precisa cuidar da natureza e do meio ambiente. E também se torna até mais fácil colocar em um ambiente que já tenha, do que ter que ficar trazendo pólen para ela. Exatamente. É bem mais prático e é bem mais natural, né? Mas no caso que sempre quando a gente vê que tem uma abelha que a gente vai perder, a gente toma umas providências, entendeu? Tem os favos de mel onde é depositado o pólen separado? Como eu te falei, a apis, é mais uma diferença da apis para ela, que é a apis mellifera. Ela faz em quadro, tem quadro que é só de alimento, tem quadro que é só de cria e tem quadro que é só de mel. No caso das melíponas, ou das abelhas sem ferrão, mais nativas do Brasil, elas fazem pote pequenos, onde elas depositam. Dependendo do meio ambiente, da época, tem planta que só produz pólen, que só dá esse recurso para elas, né, para ela ir lá e polinizar, e outras que produzem néctar. Então elas fazem. Tem a diferença do pólen com néctar? Sim. Na produção do mel? Tem, porque o mel é diferente do pólen. O mel ele é feito através do néctar. O néctar é um líquido açucarado onde ela tem flores que oferecem para as abelhas ou para os polinizadores dela para ir lá e fazer a polinização. A abelha vai lá, faz a polinização, vai buscar o néctar para se alimentar. Nesse ato, ela faz a polinização. Então, esse é um recurso que a espécie, no caso a planta, através da flor,
necessita da abelha. Então, Exatamente. sem as abelhas, a polinização ia acontecer e muitas das espécies de plantas que nós temos ia acabar em extinção. Exatamente. E tem também o contrário, se não tiver a planta, as abelhas não têm o que comer. Então, uma depende da outra e nós dependemos das Das duas. duas. Você teria um pedacinho onde fica a parte do pólen dela? Sim, eu tenho um pouco ali, mas só que é de outra espécie, que eu estava fazendo manejo agora na espécie, que é uma trigona, Sim. e eu vou buscar para vocês. Tá. Então pode mostrar? Posso. Bora lá. Tá vendo? Tá. Eu tô vendo aqui que tem um formato bem estranho. É aí onde fica o mel ou o pólen das abelhas? Na verdade, elas usam esse material que ela faz nos potes, é onde elas armazenam os dois tipos de alimento delas. Não tem diferença. Não tem? Não. A diferença é no que o ambiente está, por exemplo, oferecendo para ela na época. Tipo assim, agora pode ter plantas que estão soltando flores que só produzem pólen. O que elas vão fazer? Elas vão colher e armazenar, né? Aí vai ter uma época que vai ter planta que a flor o recurso da flor é néctar. Aí elas vão buscar o néctar, vão armazenar num pote igual, mas vai ser o líquido. Ah, sim. Então nunca vai acontecer da flor produzir néctar e pólen ao mesmo tempo. Ou acontece? Existem flores que a gente chama que é hermafrodita, né? Que ela produz tanto néctar quanto pólen. E outras que só produzem pólen. Por exemplo, a flor do rambutã, né? Que é uma planta exótica. Flor do rambutã? É, rambutã. Tem rambutã, tem árvore de rambutã que é macho. Aí ela só oferece para elas só pólen. Aí tem aquela árvore que é hermafrodita. Tem a parte feminina e a masculina. Aí ela produz o pólen e o néctar. Ah, sim. Entendeu? E esse negocinho amarelo que eu tô vendo aí é o quê? Isso aqui é o pólen. Isso é o pólen dela? É. Esse aqui é alimentos, são potes pequenos porque é de uma outra espécie de abelha, que é a trigona. Essa daqui é maior os potes, não sei se você percebe que tem um pote maior, Ah, sim. um lance de Então, pote os maior. potes são tipo umas cavidades feitas nessas ceras. O cerume. Pote é tipo um pote. É um pote. É um pote. Se essas abelhas que comem ou os seres humanos podem comer esse pólen dela? Esse pólen aqui, ele tem muita proteína, né? Pra gente, isso aqui seria a nossa carne. Ah, sim. Entendeu? Então essa é a carne das abelhas. É a carne das abelhas. Pode provar? Fica à vontade. Opa. Deixa eu ver se esse negocinho é bom mesmo. É um doce meio ácido do pólen, mas é bem gostoso. Tem gostoso? Vou explicar porque elas comem muito. E esse aí? Esse aqui já é da ubiçu amarela. Uma abelha É bem maior, a abelha é bem maior e ela tem uma espécie diferente dessa, mas ela também é sempre. Deixa eu provar. Essa aqui é um pouquinho mais ácida. Mas assim, bem ácida. É afrodisíaco, viu? Cuidado. Pois é. Então, eu quero fazer uma pergunta que, como eu prometi no começo do vídeo, que é para tirar as dúvidas do pessoal. Mel é ou não é vômito de abelha? Não, Não é? não é. Então como é que funciona o mel? As abelhas vão nas flores buscar o líquido açucarado, né? Que é o néctar, para transformar em mel. Quando elas vão nas flores, elas sugam, né? Pela língua delas e elas armazenam num estômago diferenciado que a gente chama papo de mel. Então no caso ela teria dois estômagos. Mais ou menos isso. Que é um papo que ela tem, né? O estômago dela é um papo. Ah, sim. Então, Onde elas armazenam para transportar, para levar para dentro da colônia. então tá claro que mel não é vômito de abelha. Não. E a segunda pergunta que eu ia fazer é, o mel tem data de validade? Olha, até onde eu sei, não. Se você armazenar direito, como todo mel ele tem cristais. Todos os mel têm cristais. Dependendo de como você armazena, até porque o mel não foi feito para guardar, nem para esperar ficar com gripe para tomar. Mel é alimento. Mel é para ser consumido em tudo, todas as horas. Mas então o mel, ele tecnicamente não tem data de validade e só cristaliza. Ele
cristaliza. Eu ouvi dizer também, aí pesquisando, que se o mel cristalizar, a pessoa só colocar em banho-maria, que ele volta a ficar como ele estava antes, certo? Certo. Assim, na experiência que eu tenho, quando o mel cristaliza, a gente pode colocar um pouco, não muito tempo no sol, ele vai voltar. Não esquecer de ir lá no sol, vai voltar ao líquido normal. Ou colocar em banho-maria, mas também não muito tempo. Ah, sim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo e gostou desse em específico, deixa o joinha aí para ajudar no canal e comenta se você já sabia que o mel não é vômito de abelha ou é. É bom interagir no vídeo, tá? E tá aparecendo aqui no canto uma visita que eu fiz lá na feira da UFPA, na Faculdade Federal do Pará. Foi uma feira que teve na escola ETEPA de lá e foi muito legal, foi muito bacana, teve muitos experimentos. Então corre lá pra ver. Até a próxima, gente!